Olá, meus amigos, minhas amigas, aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de aprendizado para todos nós, e por isso, mais uma vez é preciso que agradeçamos a Deus pela vida, agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade que nos foi concedida de aqui nos encontrarmos neste planeta Terra, neste educandário das almas, para continuarmos o nosso processo educativo. Agradecermos a Deus por ter nos colocado exatamente no ambiente onde precisávamos estar, no momento em que precisávamos estar, para aprendermos cada vez mais. Agradecermos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, este Mestre dos Mestres que conduz com tanta propriedade este educandário das almas. Agradecermos a Jesus por todos os ensinamentos que Ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos de amor. Agradecermos a Jesus por ter colocado constantemente do nosso lado os seus mensageiros, que nos auxiliam constantemente neste processo de escolhas, as melhores escolhas para a nossa vida. Agradecermos a Jesus por mais este momento que nos foi concedido, de aqui nos encontrarmos reunidos em seu nome, para mais este momento de estudo, mais este momento de reflexões, mais uma aula com Jesus. Agradecermos também a todos vocês, em nome da espiritualidade amiga, que aqui todos nós nos fazemos presentes nos dois planos da vida, por mais este momento. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Sejam todos bem-vindos. Sejam todas bem-vindas, agradeço imensamente a cada uma que aqui já se faz presente, para que juntos, mesmo à distância fisicamente, mas juntos aqui neste ambiente virtual, possamos dar continuidade aos nossos estudos, ao nosso aprendizado nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade. Então hoje, aqui nos encontramos para estudarmos mais uma questão de O Livro dos Espíritos, a questão de número 55, conforme havíamos dito no nosso último encontro. Hoje começaremos um assunto novo dentro da parte primeira, porque ainda estamos na parte primeira, ou livro primeiro, no capítulo 3º, que trata da criação. A parte primeira trata das causas primeiras e o capítulo 3º da criação, e dentro do capítulo 3º um assunto novo, pluralidade dos mundos. Então aqui, neste item pluralidade dos mundos, Kardec começa com a questão 55, questionando aos espíritos superiores se todos os mundos, se todos os globos do universo são habitados. Então ele questiona da seguinte maneira: são habitados todos os globos que se movimentam no universo, que se movimentam no espaço infinito? Então este foi o questionamento de Kardec, ao que os espíritos amigos responderam da seguinte maneira: sim, todos são habitados, e o homem, eles complementam, e o homem aqui da Terra, o homem terreno, está longe de ser, como supõem, o primeiro em inteligência, o primeiro em bondade ou o primeiro em perfeição. Então aqui eles respondem que todos os globos são habitados, e que neste caso é um grande engano da nossa parte acharmos que apenas nós, aqui terráqueos,
somos os seres inteligentes da criação, que nós somos os primeiros em inteligência, que nós somos os primeiros em bondade, que nós somos os primeiros em perfeição. E ainda eles acrescentam: entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Então aqui eles nos chamam a atenção que muitos terráqueos imaginam ou até falam que apenas aqui no planeta Terra existem seres inteligentes, seres racionais, que o ambiente terráqueo, o globo terrestre, é um globo privilegiado por Deus. E aí eles encerram a resposta dizendo que quando nós nos comportamos assim, puro orgulho e vaidade, julgando que só para nós Deus criou o universo. Então, sem sombra de dúvida, não foi só para nós que Deus criou o universo, e não é apenas este pequeno grão de areia, comparando-se com o universo. O planeta Terra é apenas um pequeno grão de areia. Não é apenas aqui que existem seres inteligentes. Conforme Kardec acrescenta alguns comentários a esta resposta, então Kardec diz da seguinte maneira, que Deus povoou de seres vivos todos os mundos, e estes mundos concorrem todos os seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só haja no planeta Terra, o planeta que habitamos, acreditar que só aqui existem seres inteligentes é duvidar da sabedoria de Deus, que não fez nada inútil. Então Deus não fez coisa alguma inútil. E acrescenta: certo a esses mundos há de ele ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recrearem à vista. Então, sem sombra de dúvida, que estes globos que circulam no universo, e muitos deles nós enxergamos com os nossos olhos carnais, eles não estão aí no espaço apenas para embelezar este espaço, embelezarem a nossa vista, conforme lembra Kardec e acrescenta: aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir a suposição de que ela, a Terra, goze do privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. Então aqui Kardec chama a atenção, encerrando estes comentários da resposta da questão 55, que em constituição física, bem como na posição, no volume, que neste caso é comum ao planeta Terra, existem milhares de milhões de outros mundos semelhantes e que todos eles são habitados, sem sombra de dúvida, com vidas apropriadas a cada ambiente. Então aqui fechamos este parêntese com a resposta e os comentários de Kardec à questão número 55, para chegarmos nas reflexões do Espírito Miramês, no livro Filosofia Espírita, volume 2, no capítulo de número 4, em que ele estuda a questão de número 55. Então aqui o Espírito Miramês, através da mediunidade de João Nunes Maia, começa nos dizendo o seguinte, que dependendo da forma de vida sobre a qual queiramos saber, ela existe em todo lugar. Então aqui Miramês já começa nos chamando a atenção que, dependendo do tipo de vida, ela existe em todo o lugar. Não é em todo o lugar
que existe no universo o tipo de vida humana que nós conhecemos aqui na Terra, mas outros tipos de vidas que nós desconhecemos aqui na Terra estão estes mundos infinitos espalhados no universo ou nos universos. E ele acrescenta que em se tratando de vida física, com pelo menos as aparências da que existe na Terra, a resposta toma outras direções. Então aqui ele nos fala que em se tratando de vida física, com pelo menos as aparências que existe aqui na Terra, a resposta toma outra direção. Então ele disse que em se falando de vida, todos os globos espalhados no universo são habitados por algum tipo de vida, mas nem todos são habitados pelo mesmo tipo de vida física, composição física que nós encontramos aqui na Terra. Então aqui eu quero neste momento abrir um parênteses aqui nos comentários de Miramês para abraçar fraternalmente mais uma vez a todos os irmãos e irmãs de jornada que aqui se fazem presentes, a nossa irmã Maria José Eurípides também que aqui se faz presente, a nossa irmã Vilma Guimarães, e abraçar de uma forma muito especial o nosso irmão Gilmar Pires, que hoje está nos visitando, que se encontra em recuperação ao longo de vários e vários meses, num processo de recuperação do corpo físico adoentado, mas que está em plena recuperação. Que os espíritos amigos, em nome do Senhor Jesus, em nome de Deus, que estão constantemente auxiliando o nosso irmão Gilmar Pires, possam continuar nesta assistência para que ele possa continuar neste processo de recuperação até a sua plena recuperação, para continuar o trabalho na semeadura do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, meu irmão Gilmar Pires. Receba de todos nós o abraço fraternal e boas vibrações para a sua recuperação. Então, voltando aos comentários de Miramês, então ele nos fala que todos são habitados por algum tipo de vida, mas nem todos são habitados com o mesmo tipo de vida física que nós encontramos aqui na Terra. E acrescenta: se alguém que não conhecesse a Terra tivesse uma visão de todas as casas, de todas as construções físicas existentes aqui na Terra, e perguntasse se todas elas são habitadas por seres humanos, o que responderíamos? Então aqui ele faz este questionamento: se alguém em visita ao planeta Terra, observando todas as construções físicas que nós denominamos com o nome de casa, por exemplo, mas nem todas são construções físicas, são casas, se ele perguntasse, se esse visitante perguntasse se todas estas construções são habitadas por seres humanos, qual seria a nossa resposta? E ele responde: certamente nem todas as construções aqui da Terra são habitadas por seres humanos. Muitas destas construções estão desabitadas, outras foram feitas com determinados objetivos que não são os de moradia, outras serão destruídas por já terem cumprido suas missões, e assim sucessivamente. Então ele faz este lembrete e fazendo uma comparação com os globos que estão espalhados no universo. Todos são habitados por algum tipo de vida, mas nem todos são habitados com o mesmo tipo de vida física que nós temos na Terra. Então ele acrescenta que o mesmo se dá com os mundos que circulam no universo ou nos universos de Deus. Nem todos
nem todos são habitados por seres humanos com a mesma forma física e visíveis como nós temos aqui na Terra. A lógica nos leva a essa realidade constatada durante nosso aprendizado nas oportunidades de visitar alguns mundos desabitados. Então aqui Miramês nos informa que ele, durante o processo de aprendizado dele, ele teve a oportunidade de visitar alguns mundos que não são habitados, estudando a missão dos mesmos em outros rumos da harmonia divina, quando tivemos a ventura de constatar mundos habitados. Então aqui ele fala, de acordo com a missão de cada mundo, ele está habitado com um tipo de vida visível aos olhos e outros não estão habitados com o mesmo tipo de vida. E aí ele diz, habitados por seres com aparência idêntica dos companheiros da Terra. Então aqui ele fala que visitou vários mundos, uns desabitados com tipos de vida aparentemente próximo dos que habitam o planeta Terra e outros com vidas com a aparência bem próxima, idênticas, os seres aqui da Terra, os seres humanos da Terra, uns mais adiantados, outros menos adiantados do que os habitantes da Terra. Então ele nos informa que ele pessoalmente teve a oportunidade de constatar isto, ou seja, mundos que são habitados com seres idênticos aos seres humanos aqui da Terra e outros que não são habitados. Aqueles que são habitados com seres idênticos, uns com seres mais adiantados, outros com seres mais atrasados do que os da Terra. E aí Miramês acrescenta que é bom que salientemos, ou seja, que lembremos que não existe algo inútil na criação. Conforme Kardec já havia colocado nos seus comentários, não existe na criação de Deus nada que seja inútil. E Miramês aqui relembra, não existe algo inútil no seio da criação, pois se Deus é a inteligência suprema, como iria fazer alguma coisa sem proveito? Então aqui Miramês faz este questionamento muito importante para todos nós, que se Deus é a inteligência suprema, como temos a certeza que Ele é a inteligência suprema, conforme nós encontramos na resposta da questão número 1 do Livro dos Espíritos, então como que a inteligência suprema iria criar alguma coisa inútil? Sem sombra de dúvida que tudo que Deus criou e continua criando tem utilidade. E aí Miramês acrescenta, isso não cabe na mente do homem dotado de raciocínio e dominado pelo saber. E aí, na sequência, ele nos lembra, cabe-nos dizer que o homem deste século se encontra ansioso para conhecer outros mundos, e o prêmio dos esforços consecutivos será as próprias descobertas. Então aqui Miramês falando em relação ao século passado, século XX, que o homem deste século ou do século passado, bem como deste século XXI, continua ansioso por conhecer outros mundos, continua ansioso por conhecer outros tipos de vidas, e ele diz que o prêmio para essa busca incessante, essa busca consecutiva, será as próprias descobertas. O homem já descobriu muita coisa em relação ao universo, muito para as nossas medidas, mas pouquíssimas coisas comparando-se com a imensidão do universo, e sem sombra de dúvida continua e continuará as suas descobertas, principalmente quando motivado pelo amor.
E aí ele acrescenta que é preciso que os cientistas materiais descubram-se. É preciso que os cientistas materiais se descubram. Este é o lembrete de Miramês, que é preciso que os cientistas materiais se descubram e ensinem os seus irmãos a também se descobrirem. É preciso que nos conheçamos, é preciso que descubramos, aprendamos a ler no livro da vida, descubramos e descortinemos o nosso mundo interior. Então é por isso que ele nos lembra que é preciso que os cientistas materiais aqui do planeta Terra conheçam a si mesmo, porque cada espírito é um universo em miniatura. Então aqui ele nos conclama a todos nós, mesmo nós que não nos encontramos na condição de cientistas, propriamente falando, nós precisamos nos descobrir, nós precisamos nos conhecer, nós precisamos conhecer, precisamos descortinar este universo em miniatura que somos cada um de nós, porque cada criatura é um universo em miniatura e as leis que regem a parte exterior são as mesmas leis que regem o mundo da alma. Então aqui Miramês nos lembra que é preciso nós nos descobrirmos, porque as leis que regem o nosso mundo interior são as mesmas leis, com as suas alterações, mas são as mesmas leis que regem o mundo exterior, são as mesmas que regem o nosso mundo interior, ou seja, o mundo das almas. E ele acrescenta que para isto basta que estudemos e respeitemos para que a luz se faça nos caminhos das criaturas. Então, é preciso que nós estudemos, é preciso que nós respeitemos para que a luz se faça nos nossos caminhos. Porque o que existe fora, ele nos lembra que o que existe fora, o que existe na parte exterior, também existe por dentro, existe na parte interior. Então, o que existe fora, existe dentro. O que está no alto, também está no baixo. O empenho na terra é o de educar os outros, o que muito louvamos, mas necessário se faz que nos eduquemos em primeiro lugar. Então prestemos atenção neste lembrete, neste esclarecimento de Miramês, porque ele nos chama a atenção que a maioria de nós nos esforçamos para educarmos os outros, para transformarmos os outros, mas que é preciso que nós nos eduquemos em primeiro lugar. Sem sombra de dúvida que está correta esta orientação de Miramês, porque eu preciso me preocupar com a minha educação em primeiro lugar, porque quando estamos viajando, lembra Miramês que quando estamos viajando, temos de aprender primeiro os caminhos do lugar objetivado. Então, quando estamos viajando, se pretendemos realizar uma viagem, empreender uma viagem, por menor ou maior que seja, nós precisamos aprender, ele nos lembra, nós precisamos aprender, nós precisamos saber qual caminho ou quais caminhos nos levarão ao nosso destino, ao nosso objetivo. E aí ele diz que os caminhos para a grande viagem dos conhecimentos exteriores começam por dentro. Então, a grande viagem, os caminhos para esta grande viagem do nosso autoconhecimento
começam, sem sombra de dúvida, no nosso coração, no nosso interior. Então é por isso que ele nos lembra que os caminhos para a grande viagem dos conhecimentos exteriores, ou seja, se queremos realmente conhecer-nos exteriormente falando, ou conhecer as outras coisas que estão por fora de nós, é preciso que comecemos pelos caminhos, pelas trilhas do coração. É preciso que nos conheçamos em primeiro lugar. Muitos, lembra ele, muitos insistem, perguntam e estudam as prováveis vindas de seres superiores à Terra por veículos siderais e mesmo nos perguntam se são prováveis estas visitas. Então aqui ele fala daquelas visitas dos chamados extraterrestres aqui na Terra. Então aqui ele lembra que muitos insistem, muitos perguntam, muitos estudam sobre as prováveis vindas ou visitas de seres superiores à Terra por veículos siderais. Isso realmente é possível? Realmente acontecem estas visitas? E Miramês respondemos que sim, é provável e isto acontece com toda a certeza. Então ele diz que a resposta é sim e que isto acontece frequentemente com toda certeza. No entanto, lembra ele, no entanto é necessário o preparo. É necessário o preparo e o Evangelho do Senhor Jesus é a melhor cartilha para tal empreendimento. Então nós precisamos nos preparar para recebermos e aproveitarmos estas visitas que nos fazem constantemente. E aí ele diz na sequência, para encerrar estas reflexões, que podes trocar experiências com irmãos de outros mundos. Essa é a lei da cooperação, a lei da permuta. Mas é bom te conscientizares do que deves fazer destas experiências assimiladas dos companheiros de pátrias mais elevadas que as tuas, ou que a tua. Então é preciso que tenhamos consciência dos deveres que nós iremos contrair ou que estamos contraindo relativamente a estas experiências assimiladas em relação a estas visitas destes companheiros de pátrias superiores. E quando alcançarmos igualmente outros mundos, que estejamos preparados para levar a mensagem da fraternidade nas linhas do amor. Essa é a cooperação de uns para com os outros no serviço do bem imortal. Então aqui ele nos chama a atenção que é preciso esse trabalho constante de aprendizado, de aperfeiçoamento, de preparo para aproveitarmos estas experiências amealhadas com as visitas que recebemos, bem como estarmos preparados para, quando nós formos os visitantes, nós também estarmos prontos para trabalharmos neste semear ou na semeadura da fraternidade pelas linhas do amor. Essa é a cooperação de uns para com os outros no serviço do bem imortal. E aí ele encerra dizendo o seguinte: Deus está vendo tudo o que se passa em todas as suas casas. Então Deus, sem sombra de dúvida, está acompanhando todos os movimentos através de suas leis, tudo o que se passa em sua imensa casa, que é todo o universo, por intermédio dos seus agentes que moram em todos os mundos e através das leis que palpitam em toda a criação. Então Deus está acompanhando tudo. Então é preciso que nos eduquemos. E para aqueles que quiserem estudar um pouco mais acerca deste assunto, acerca da pluralidade dos mundos, que possamos buscar em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º,
que é exatamente sobre a pluralidade dos mundos. Capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. E sem sombra de dúvida, existe uma quantidade enorme de material tratando acerca deste assunto. E Jesus também nos falou acerca disto, quando ele nos disse: há muitas moradas na casa do Pai. Então, sem sombra de dúvida, se Jesus disse há muitas moradas, todas elas possuem moradores, conforme Miramês explicou, com tipos de vidas apropriadas a cada ambiente. Nem todos os mundos, ou a maioria dos mundos, são habitados por vidas físicas diferentes das vidas que conhecemos fisicamente aqui na Terra, porque vidas físicas iguais aqui da Terra apenas nos mundos que são idênticos ao planeta Terra, que segundo Miramês conta-se aos milhares em todo o universo. Que possamos refletir sobre isto, meus irmãos e irmãs, e nos preocuparmos em especial em conhecermos, em explorarmos com sabedoria o nosso mundo interior, este micro-universo que somos cada um de nós. Até breve, meus irmãos e irmãs, quando daremos continuidade a este trabalho de exploração do nosso mundo interior, em nome do Senhor Jesus.